Bem, agora nós vamos começar a trabalhar com camadas, que é um item muito importante do Photoshop. E para você entender bem, nós vamos criar um arquivo novo. Vamos escolher aqui o formato web, 800 por 600 tá bom. Ativar o menu janela, camadas. Então vamos deixá-la aqui. Quando eu crio um arquivo ou eu abro um arquivo existente que não esteja no formato PSD, que é o formato do Photoshop, eu tenho uma área, que é o meu documento, e nas camadas recebe o nome de plano de fundo. Então eu vou começar a criar camadas e vou fazer uma coisa bem simples para que você entenda passo a passo o que estou fazendo. Aqui na parte inferior da janela camadas tem essa folhinha de papel. Vou dar um clique aqui, aí apareceu camada 1. Eu vou ativar a ferramenta de seleção, vou desenhar um retângulo na horizontal, janela, amostras, vou escolher vermelho e pintar com Alt Delete, lembra? Muito bem, Ctrl D. A primeira coisa que eu tenho que prestar atenção em camadas é dar um nome para ela. Quando eu tiver com trabalhos assim muito complexos, é interessante você dar nomes, porque aí você sabe onde você está trabalhando. Eu vou chamar de retângulo horizontal. Maravilha. Folhinha de papel novamente. Vou fazer uma agora na vertical. Vou escolher a cor verde, que é do meu Palmeiras. Pintei. Aí vou dar um nome para ela, retângulo. Vou chamar de retângulo verde esse aqui. E finalmente vou criar uma nova camada. Vou fazer uma elipse. Escolher amarelo, Alt Delete, Ctrl D, tirei a seleção, e aqui eu vou chamar de círculo amarelo, versão brasileira AIC São Paulo. Muito bem, eu tenho 3 camadas. Primeiro, quando você estiver trabalhando com camadas, você vai usar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta mover. Ela tem um acesso quando você aperta a letra V. Então é um atalho de ferramenta que é interessante você decorar. E durante os trabalhos com camadas, algumas coisas poderão não funcionar, porque você não está com a ferramenta mover ativada. Durante o curso, o andamento aqui do curso, eu vou forçar situações para que você entenda isso. Primeira coisa, as características de uma camada. Uma camada, ela se movimenta. Opa, tenho que marcar a camada que eu vou trabalhar. Eu ativo a ferramenta mover e movimento essa camada para onde eu quiser. Outra coisa, eu quero mudar de camada. Clico aqui no nome e movimento essa camada. Então dá para eu perceber a sobreposição de uma para a outra. Agora eu vou clicar aqui na vermelha. Se você não quiser clicar aqui no nome dela, você pode pressionar a tecla Ctrl e dar um clique. Olha lá, eu tive acesso a essa camada. Tranquilo? Então a primeira coisa que eu tenho que saber é que uma camada, ela se sobrepõe à outra e ela tem esse recurso de ser movimentada. Olha, eu estou sobre a verde, mesmo assim eu estou movimentando a vermelha, porque é ela que está posicionada. Fácil? Beleza. Eu quero que a camada vermelha fique sobre a verde. Então eu venho aqui, aliás, deixa eu aumentar a exibição
desse painel, pelo menos para médio, fica mais visível, né? Eu arrasto, perceba que a linha ela vai ficar em evidência ali, ó. Solto, pronto, ela está por cima. Vou pegar a amarela. Aí eu vou trazer para baixo da vermelha. Olha lá, a linha fica em evidência, eu solto. Então eu posso mudar a ordem das camadas. Se eu quiser trabalhar com duas camadas simultaneamente, o que eu vou fazer? Shift, olha lá, marquei duas camadas e agora as duas estão se movimentando. Eu vou levar as duas para baixo do verde. Olha lá, ficou uma linha tracejada, uma linha evidência, soltei. Então as duas agora estão abaixo do verde. Fácil. Maravilha. Na janela camadas, eu tenho algumas características das camadas. Então a primeira característica, eu vou levar o amarelo para cima. A primeira característica que eu tenho é a opacidade. Então, ó, se eu ir deslocando aqui, essa camada vai ficando transparente. Muito bem. Aí nós vamos perceber que as camadas elas têm algumas características de bloqueio. Então, vamos ver primeiro esses 4 botõezinhos aqui. Todos estão liberados. Eu vou pegar o pincel, vou pegar uma outra cor, um azul, e vou pintar aqui na camada. Deixa eu deixar bem intenso aqui. Então eu estou inserindo mais elementos dentro da minha camada. Percebeu? Ctrl Alt Z, voltei ao normal. Quando eu ativo esse botãozinho, significa o quê? Que essa área transparente da camada, ela está bloqueada. Tá vendo? Fora não pinta, dentro pinta. Ctrl Alt Z. Liberei. Bloquear a pintura. Se eu quiser pintar dentro do objeto, ele não deixa. Está protegido. Fora também. Então, ele não permite que nenhuma ação de preenchimento seja efetuada nessa camada. Liberei. Cruzinha. Não permite que eu movimente a camada. Ela está bloqueada. E o cadeado bloqueia tudo. Protege a área externa, protege a pintura, protege movimentação. Então ela está travada, total. Mas, mesmo travada, eu consigo mudar a ordem. Então a área, né? Eu costumo falar que, imagino que a camada é uma folha de acetato, que é transparente, e aí eu pintei alguma coisa nessa folha. Então, eu acho que é uma explicação assim plausível para você ver como funciona a camada. Maravilha, liberei tudo. A camada plano de fundo, por padrão, ela já está bloqueada. Então, se eu tentar movimentá-la, não consigo. Se você der duplo clique, aí ela chama camada 0. Então agora eu posso trabalhar como se ela fosse uma camada normal. Deixar ela aqui embaixo. Tá entendendo? Vou reprisar rapidamente isso. Cada camada fica uma sobre a outra e eu posso mudar a ordem disso. É interessante você nomear as camadas e aí você pode efetuar bloqueios na camada, pode ser a área externa, pode ser a pintura, a movimentação ou tudo. E você pode trabalhar a opacidade. Eu odeio helicóptero. Bem,
A camada que eu vou trabalhar, né, eu já mostrei, basta clicar nela e eu tenho que estar normalmente com a ferramenta mover. Vamos supor que eu queira pintar essa camada, mas eu não vou usar os bloqueios. Toda a camada ela tem uma seleção embutida. Olha que bacana. Se eu pressionar a tecla Ctrl, observe o apontador do mouse, dou um cliquezinho, aí o que aconteceu? Ficou selecionada. E aí eu posso pintar ou fazer qualquer ação dentro da área selecionada. Agora, vamos observar o seguinte. Tá vendo o olhinho? O olhinho tirou a visualização ou voltou a visualização da camada. Posicionei aqui na camada 2, no retângulo. Se eu resolver pintar aqui, ó, vai pintar a seleção dentro da camada retângulo horizontal. Então eu tenho que estar atento a esse tipo de ação que eu vou executar por conta de estar estragando, né, uma das camadas. Então, camada é isso. São áreas individuais onde eu trabalho, eu posso selecionar, posso movimentar, posso bloquear tudo, enfim, posso fazer uma série de coisas. Agora eu vou fazer o seguinte, Ctrl D, vou selecionar essas camadas e vou jogá-las no lixo. Uma coisa que é interessante em camadas, eu vou criar uma nova aqui. E vou fazer uma seleção irregular. E vou pintar com laranja. Ctrl D, tirei a seleção. Uma coisa que é interessante na camada é que você pode transformá-la. Como que eu faço isso? Aqui no menu editar, eu tenho algumas opções de transformação. Se eu abrir só a opção transformação, aí eu tenho redimensionar, girar, inclinar, distorcer, perspectiva, deformar. Vamos começar de baixo para cima. Virar verticalmente. Deixou de cabeça para baixo. Editar. Transformar na horizontal. Ficou como se fosse um espelho, né? Inverteu. Editar. Transformar. Girar. Ou 180, ou 90, ou anti-horário. Ele vai girando de acordo com o ângulo que você escolher. Isso aqui é pouco utilizado. Editar. Transformar. E aqui eu vou ter algumas ações que vão apresentar um elemento adicional. Percebeu? É a seleção de transformação. A seleção de transformação tem o ponto central, em cima e embaixo, que eu posso achatar ou expandir. Mesma coisa lateralmente, de lá para cá ou daqui para lá, tanto faz. Os pontos de vértice, eles fazem simultaneamente largura e altura. Se você quiser fazer uma transformação proporcional, pressiona Shift, mantém o Shift pressionado e ele aumenta e diminui proporcionalmente. Para encerrar a ação, Enter. Tranquilo? Muito bem. Normalmente nós não acessamos o menu, a gente simplesmente dá um Ctrl T e aparece o nosso retângulo de seleção. E aí, Shift, diminuir, Shift, abrir. Agora preste atenção que legal. Se eu posicionar o mouse um pouquinho fora, ele muda o formato do apontador. E aí eu posso girar a minha camada, o conteúdo da minha camada. E note que ele vai especificando o ângulo.
Se eu segurar a tecla Shift, ele vai dando pulinho, ó. Esse pulinho é uma forma exata, né, de você fazer o giro do elemento, da camada. E uma outra dica: quando você for aumentar segurando a tecla Shift, vamos supor que você queira que essa transformação vá em direção ao centro. Então, se você pressionar a tecla Alt, ó, ele trava o centro. Mas eu tenho que segurar também a tecla Shift, que ele trava o centro, e eu faço essa redimensionamento, né, proporcionalmente. Finalizo com Enter. Ok? Muito bem. Eu tenho outras opções aqui, que são redimensionamento, a gente viu, girar, viu, inclinar. O inclinar, eu posso pegar o pontinho aí puxando. Fácil? Maravilha. É pouco usado inclinar, mas é uma opção. Distorcer. Eu posso movimentar os pontos em direções que eu quiser. Geralmente você vai usar os pontos de vértice, porque esses aqui do centro, né, eles trabalham o tamanho. Então você pega o pontinho do vértice, dá para você distorcer o elemento. Eu vou criar uma nova camada, vou fazer um retangular. Vamos fazer verde, vivo palestra. Editar, transformar, perspectiva. A perspectiva, eu puxo um ponto, ele já movimenta o ponto de baixo. Posso fazer para cima também. Então isso é legal quando você vai fazer uma montagem e aí você, por exemplo, está trabalhando com uma rua, quer dar um pouquinho de profundidade, aí você pega a imagem e faz a perspectiva. Bom, agora eu estou fora do ponto, eu movimento de qualquer jeito que eu quiser. Pelos pontinhos dos vértices, ele cria a perspectiva. Tranquilo? Beleza. Vou jogar essa camada fora e essa também. Muito bem. Então, o que eu tenho que saber sobre camadas? Opa, não criei uma camada, ó, já ia fazer no lugar errado. Então a camada, ela tem as propriedades de bloqueio, de pintura, de movimentação, bloquear tudo. Tem a propriedade da opacidade, que eu posso trabalhar, e eu tenho as possibilidades de transformação. No dia a dia você vai usar Ctrl T, e aí com Shift ou sem o Shift você transforma o conteúdo da camada. Com Alt você trava o centro, Shift Alt movimenta largura e altura proporcionalmente, travando o centro. Tranquilo? Legal. Então essa é a primeira parte do nosso estudo sobre camadas. Eu já volto, que a gente vai deixar a coisa assim mais real. Vamos trabalhar com elementos mesmo. Até já.